Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Lia Lobo, estou aqui com mais um projeto Pássaros e Flores para mostrar para vocês. E aqui a gente vai fazer numa sacola, numa eco bag, né? Que é o nome que está sendo mais usado. Vamos usar magenta, rosa bebê. Vamos usar o púrpura também. São várias cores. E aqui eu vou passar dicas para vocês. Vamos começar aqui com o magenta e um pouquinho do rosa bebê, fazer uma misturinha aqui. Eu vou passar para vocês também misturinhas de cores que eu vou estar usando. Sombra, luz, para vocês terem aí um início de pintura bem interessante. Aqui eu vou colocar um pouquinho de rosa separado, para no caso ficar muito escuro ou muito claro, a gente vai misturando as cores. Eu vou pegar o pituá e vou esparramar bem assim, tirar bem o excesso. Vou fazer o fundo aqui, ó. O encontro das flores, né? De levinho, você vai esparramando assim. Não precisa chegar muito longe, não. Só para marcar mesmo. E vai esparramando. Você pode ver que é bem pouquinha tinta, quase nada de tinta, só para fazer uma sombra ali, né? Eu não gosto de fundo muito marcado, e eu gosto deles bem suave mesmo, só pra dar um destaque. Pra pintura não ficar voando, mas se colocar sem, na sacola, sem fundo nenhum, também fica bom. Eu tenho uma assim. Essa aqui eu vou fazer com fundo rosa. Aí pega um pouquinho do rosa bebê, vai dando uma clareada. Se quiser colocar um azul bebê também junto, vai ficar um meio que lilás. É uma misturinha de tinta bem interessante. O pituá para esfumar é ótimo, né? Mas se não tiver, pode pegar um pincel grande aí também. É só tirar o excesso de tinta total e fazer da mesma forma, sempre circulando. Para poder esparramar bem a tinta, ficar só aquela sujeirinha mesmo, só para dar um ar de profundidade ali, tá bom? E às vezes tem algumas meninas que passam clareador junto. É bom também, se a tinta tiver meio sequinha, meio durinha, aí é bom misturar com clareador. Daí ele esparrama melhor. Clareador, tá, gente? O diluente é pra... Também dá, mas o clareador é mais interessante. Aqui você fez a volta toda, não precisa preencher tudo, só para fazer um arzinho. Pega um pincel mais apropriado. Você vai pintar uma folha menor, você pega pincel menor. Aqui eu vou pegar o verde pistache, verde pântano. Esse verde pântano é uma misturinha que eu fiz, gente. Eu tô preparando aqui uma folha com todas as misturinhas que eu faço, que eu fui pegando da internet, fui testando e deu certo. Vou fazer vou imprimir uma folha, um PDF, aí que para quem quiser, é só falar, me busca na rede social aí que eu mostro para vocês. Eu passo para vocês o PDF das misturinhas. Daí você mistura só um pouquinho para testar e vai produzindo duas cores. Você não precisa ter muita cor para você começar. Algumas cores. Aí você mistura e dá a cor que você deseja. E daquela uma você mistura com outra e vai dar outra cor também. Tem isso, gente, é muito interessante. Aqui a folha a gente vai começar com verde pistache. Coloca só de um lado da folha, do meio para fora e de fora para o meio. Esse é uma forma que eu pinto a folha. Às vezes eu faço escuro, embaixo, ponta mais clara. Isso aí é critério, né? Aqui eu coloquei o verde oliva. Mas se você quiser colocar o verde pântano, verde pinheiro, aliás. Verde pinheiro, pode também. Aqui, ó, verde pinheiro. Por isso que eu coloquei um e depois coloquei a outra. O verde pinheiro, ele é mais
marcado, né? Verde oliva, ele é mais escurinho um pouco. Sozinho com branco ele fica muito legal no folha também. Só branco e verde oliva fica muito interessante. Aqui você esparrama bem, dá uma reforçada aqui no contorno com o verde pistache. E é isso. Aí você vem com o verde pântano, que é mais escuro, e dá uma sombreada ali, ó, embaixo e no meio, e vai puxando. Você põe um pouquinho de tinta. Esse tecido é algodão cru, então ele é meio durinho, cheio de carocinho, né? Não é um tecido liso, mas é bom de pintar também. Absorve bem a tinta, é muito interessante. Então é isso, gente. Aqui eu vou pegar um pouquinho do verde folha para dar uma clareada. Se você não tiver o verde folha, pode ser o verde erva doce ou soft. Se caso não tiver nenhum desses, você pode pegar um pouquinho do verde, desse verde aí, qualquer um verde mais claro, e coloca tipo 2 porções de branco com 1 porção de verde, vai dar o verde soft. Aí se tiver vidrinho vazio, você lava bem o vidrinho, coloca aquela tinta, a misturinha que você fez, e para usar depois, porque senão seca, né? Essa daqui eu já vou fazer um pouquinho diferente. E no final sai tudo igual. É bem interessante isso, mas faz parte, né? É assim mesmo que a gente faz. A gente vai testando até dar certo. Aqui, ó, preenchi toda ela com verde pistache. É uma forma que a gente faz também, que fica mais fácil. Depois eu venho de fora para dentro com o verde pinheiro. Esparramo bem, unifico as duas, faço a pontinha lá e vou esparramando. Escureci um lado. Aí eu venho no meio e puxo para o outro lado. E esparramo bem, unifico as duas cores, para ficar bem interessante. E você pode ver que ficou lá do mesmo jeito. Mesmo sentido. Aqui eu coloquei um pouquinho daquele verde claro, mais claro, já para dar uma clareada na folha. Depois, se você quiser, é só escurecer. E lembrando que sempre que a pintura da gente seca, puxa o tecido, principalmente de algodão, puxa muito a tinta. Aí você tem que retocar sombra e retocar a luz também. Porque senão fica uma pintura não viva, né? Aí, ó, você esparrama bem, unifica bem as cores e deixa lá. Depois você vem e retoca, faz nervurinhas se você quiser. Eu não sou muito chegada em fazer nervuras, não. Eu gosto mais de deixar a folha assim, ó, lisa. É mais prático, né? Aqui, ó, já vou fazer outra diferente. Aqui eu vou pôr o escuro primeiro, porque também essa folha tá por baixo. Então, ela carrega mais sombra, né? Aí, já venho com verde pistache da ponta para baixo, quase que no meio ali. E vou misturar as duas. Você pega o jeitinho. Eu já fiz de vários jeitos. Pretendo fazer um vídeo só com folhas para tirar dúvidas de quem tiver dúvidas. E praticar também, gente. Quanto mais a gente pratica, pensa num negócio legal. Quanto mais você pratica, você faz folha de novo, e folha, você vai ficando assim, de um jeito. Você pinta a folha quase que com o olho fechado. Aqui, ó, vou dar uma escurecidinha mais desse lado, ali um pouquinho embaixo, que tá por baixo também da flor, né? Seca, limpa o pincel e vem com o verde folha. Se não tiver o verde folha, pode ser o verde maçã também, verde abacate. Esses verdes mais claros é ótimo para fazer a luz das nossas folhas. Pode ver que ficou um pouquinho diferente, entendeu? Se quiser escurecer mais, é só passar o verde pântano lá que vai ficar top. Que vou dar mais uma clareada que já puxou, vocês podem ver?
Eu vou tentar aqui fazer umas nervuras, umas separações, mas praticamente vou deixar ela assim. Aqui tem várias folhas, eu vou pular o vídeo para a próxima parte, senão nós vamos ficar aí, tem umas 15 folhas. Aí é muita folha, né? Aqui eu peguei o sépia e já vou fazer aqui para não ter que voltar muito, o caule. Caule, galho, é galho, né? Não é caule, não. É galho. O galho simplesmente é sépia. Às vezes fazem com caramelo, aí depende de você. Mas eu faço só com o sépia e branco. É as duas cores que eu uso, que é mais fácil e é prático, né? Você preenche todo ele, o risco, com o sépia, esparramando bem, fazendo o contorninho bem certinho. Esse meu sépia tá meio seco, tá difícil aqui. Porque galho pode fazer verde também, verde escuro com sépia, pode fazer verde oliva com branco e sépia. Aí depende de você, pode pôr um pouquinho de caramelo também, ou o rústico também dá certo, que é quase igual ao sépia. Quando precisar pintar alguma coisa com o rústico ou com o sépia não tiver, ou você tem um ou outro, pode usar, é top. Muito bom. Eles só são diferentes quando coloca o branco. Quando coloca o branco junto, aí muda um pouquinho a cor. Do sépia fica mais puxo pro verde e o rústico puxa pro marrom. Olha lá, pode ver, você põe uma claridade ali, você pode pôr umas batidinhas também com verde escuro ali, é assim. E outra, galinho ele nunca é totalmente verde, a não ser das pontas, né? E de flores, principalmente, eles são mais escurinhos mesmo. Aqui tenho 3 flores, eu vou fazer uma de cada cor. Vou fazer uma azul, uma amarela e uma puxada pro vinho. E aqui tem o meio, né? Aqui tem um fundo aqui. Para não fazer rosa ali, para não ficar suspenso, eu vou fazer escuro. Vou colocar o verde pinheiro ou sépia aqui. Provavelmente o sépia. Pode pôr os dois também, se quiser. Põe um pouquinho do sépia, depois vem com verde pinheiro ou verde pântano. É fundo, né? É escuro. Só para não ficar vazio. E é assim, gente, às vezes é poucos detalhes. Pode fazer com verde oliva também. Eu gosto de preencher com toda a flor, mas só que nesse desenho aqui acabou que saiu, ficou essa parte aí, e eu não sei se tem flor aí de baixo ou não. Então vamos fazer um fundo aqui, né? Para poder organizar. Pega um pincel bem pequenininho, nessas partes pequenininhas assim, ó, para não borrar, porque a flor tem que destacar mais, né? Aqui também tem um pedacinho, ó, só a sujeirinha do pincel você vem e preenche, coisa pouca. Aprendi com a professora que primeiro se faz o fundo, depois os elementos que estão por baixo e por cima os últimos. E eu já gosto de tacar tinta na flor primeiro, né? É gostoso fazer, mas só que depois o acabamento fica diferente. Então é importante a gente seguir um passo a passo que quando finalizar a pintura vai ficar mais interessante. Aqui eu vou pintar essa flor com vocês e eu paro o vídeo e volto com as outras, porque é assim, senão fica muito demorado. E as 3 flores é igual. E tem o pássaro também que é para um próximo vídeo, né? Nesse vídeo eu vou fazer uma parte. Talvez eu emende todos os vídeos e posto de uma vez só. Vamos ver o que acontece. Se eu conseguir fazer dessa forma, eu coloco para vocês no YouTube, tá bom? E aí, gente, ó, vai gostar do meu trabalho, se tá até aqui
Eu agradeço e peço para vocês, né, compartilhar meus vídeos, me ajuda a ter engajamento, levar meu trabalho para mais pessoas, né? E é assim, a gente vai se ajudando. O que eu puder aprender e passar para vocês, eu vou passar. Isso é um projeto da minha cabeça, Pássaros e Flores. Eu sei que existe muitos por aí, tem pessoas com muitas qualificações que vai fazer. Mas eu sou simples, eu sou iniciante também em muitas coisas. E quero passar para as iniciantes que não é difícil você fazer um projeto bem elaborado. Aqui a gente começa com o branco. Seria marfim, mas no caso aqui o marfim, eu não tenho marfim. E por falar em marfim, você pode fazer a misturinha de branco com um pouquinho de amarelo limão, bem pouquinho mesmo, e faz o marfim. Só que eu não quis fazer essa mistura hoje, para mostrar que com branco também dá certo. Aqui eu vou com magenta. Ó, eu passo bem lá na bordinha, esparramando bem, e vou descer essa tinta para cima do branco, esparramando bem. Para misturar bem, vai ficar um rosinha bem clarinho ali. E a bordinha mais escura, entendeu? Que é onde vai a outra tinta, que é... Vamos usar 3 aqui. Aqui eu dou uma reforçada a mais, porque vai ficar mais escuro, né? Que é a divisória ali das duas pétalas. Esparrama bem, unifica para não ficar divisão, gente. Precisou? Põe mais um pouquinho de tinta e vai esparramando. Olha que cor linda que fica. Nesse momento você lava o pincel ou limpa ele bem limpinho. Preferência é lavar e secar. Aí você vem com o vinho ou o púrpura. Aqui eu coloquei, acho que é o vinho. Coloquei o vinho, mas você pode pôr o púrpura também. Vai ficar um pouquinho diferente, porque o púrpura é mais pro vermelho, né? Mas fica bonito também. Aqui você faz essa divisória assim, ó. Você desce um pouquinho, seca o pincel no paninho e esparrama bem para unificar. Aqui do outro lado você vai fazer a mesma coisa, só que você vai deixar uma vaguinha, sabe? Ali, ó, você faz um risquinho e vai esparramando a tinta para lá, para um lado e para o outro, para fazer uma divisória da flor. Se quiser fazer só um risco, só tudo bem. Agora eu quis fazer assim para ficar aquela partezinha no meio mais clara. E aqui você desce um pouquinho, vai esparramando bem. Precisou de mais tinta branca para dar uma clareada, clareia, porque daí é luz. Tá vendo? Aí você limpa o pincel, esparrama. E vai nascendo uma pétala diferente. Porque quando eu aprendi essa flor, ela não é desse modelo aí não, é bem diferente. Mas eu quis fazer desse jeito porque eu achei muito legal, é bem interessante. Precisa mudar um pouco. Você pode pintar igual a professora ensina, um vídeo do YouTube, que nem aqui, mas se você quiser mudar, fazer do seu jeitinho, é importante também. E às vezes uma flor dessa aparece uma pétala diferente da outra. Às vezes uma, duas igual, a outra um pouquinho diferente. Daí também é o jeito da gente pintar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui na divisória eu vou emendar as duas. Vou fazer um escurinho aqui. Para fazer uma... É como uma sombra, né? Na verdade é uma sombra ali. Que eu vou preencher com o magenta. Vou descer um pouquinho mais, ó. Pode ver que o branco só tá lá embaixo. Aí eu vou unificar as duas tintas agora e subir com ele. Sem pôr muita tinta. Puxa, esparrama, faltou, põe mais. Se tem muito, seca, limpa o pincel e tira. Porque às vezes a tinta tá molhadinha lá, você limpa, vem com o pincel seco, passa, ela sai um pouco. Pode ver que ficou um pouquinho diferente lá, né? Agora vamos arrumar aqui o negócio. Passar um branco aqui, para depois pôr a tinta mais escura. Tá vendo? Ó, eu não cheguei até na bordinha, eu deixei o meio mais escuro.
Passei o branco ali para dar aquela divisória. É como se fosse uma dobrinha, uma saliência da flor, né? Diferente. Aqui eu desço com ele, ó, com a cor mais escura. E dou aquela esfumaçada bem interessante. Ali em cima eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou descer com o escuro e vou esparramar não até mais para baixo, que nem eu fiz do outro. E é assim, gente. Vou pintando e fazendo formas diferentes. Cheio de tinta, limpa, seca o pincel e vem esparramando. Ó, tá vendo que o branco já subiu um pouquinho? Agora vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Põe a tinta, deposita bem na bordinha, faz o contorninho. Depois só vem esparramando e esfumaçando. Aqui eu vou deixar mais escuro. É como se fosse uma dobrinha. Aqui eu vou descer, ó, da mesma forma do outro, mas bem pouco, não muito. Esparramando bastante, a tinta entra bem no tecido e vai ficando legal. Se vocês notarem, uma ficou mais clara, outra mais escura. É assim, gente. Essa aqui tá por baixo, então vou pôr um pouco branco aqui. Vou pôr só nessa parte que parece que está mais pra cima aqui. Já vem com magenta, já unificando as duas ali. Gente, se inscreve no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. Às vezes eu coloco bastante vídeo rapidinho lá. E como muitas pessoas, eu também sou iniciante nesse ramo. Já faço pintura há um bom tempo, mas nesse ramo de estar fazendo vídeos, mostrando o meu trabalho, eu sou iniciante. Então é todo mundo junto e misturado aqui. Aqui, ó, eu passei a sombra mais escura ali por baixo, porque tem uma outra flor lá em cima. Então, para destacar mais, eu vou colocar escuro ali, tá bom? É isso, a gente escurece e esparrama para não ficar muito dividido, as tintas separadas. Depois seca, você tem que retocar mais, tá? Daí você vem com o retoque, tem que ter, tenha muito cuidado. O retoque você tem que fazer bem pouquinha tinta no pincel e pondo aos poucos, porque para não manchar e não escurecer muito. Limpei, lavei e sequei meu pincel, agora tá ali, ó. Eu venho esfumaçando bem pra ficar bem interessante, dar uma profundidade bem legal. E a próxima é da mesma forma. Umas eu faço a profundidade no meio, outras não. Essa daqui eu vou seguir o mesmo critério, porque estamos iniciando, né? No início tudo é estranho. Que eu já faço a marcação das duas, ó. Faço e sigo a mesma regrinha. Preencheu, esfumaça, unifica. Aqui eu vou descer com o escuro para baixo, um pouquinho. No meio, na divisória ali. Um pouquinho diferente das outras, que eu já fiz a divisória. Isso é só jeito de pintar, gente, que no final fica tudo a mesma coisa. Seca o pincel, limpa bem limpinho, sequinho e vem esfumaçando. E você esfumaçando, nesse sentido que você vai e volta, não vira o pincel muito não. Onde passou na parte branca, permanece na parte branca. Pra não manchar, sabe?
Aqui, ó, eu limpei o pincel e vem só no branco, aí ele esparrama mais. Porque o branco, ele é mais consistente do que o magenta, né? O magenta é mais fininha a tinta. Ela tem cor, mas ela é bem fininha. É igual o verde maçã. É translúcida que fala? Eu acho que é. Aí ficou o formatinho de coração, ai que chique. Você pode fazer também, sabe? Desenha vários corações, um coladinho no outro, já dá a flor. Coloca o miolinho nas pontinhas lá e já era. Ó, pode ver. Aquela hora eu desci com um escuro diferente, né? Aqui eu já mudei um pouquinho, é uma outra forma. Você sabe que na natureza as flores nunca são iguais, né? Pode estar no mesmo pé, elas são diferentes. Esse é um jeito de pintar também. Você pode fazer todas elas assim, muda, faz as pontas mais escuras, de um lado mais claro. Aí vai do seu critério, aí o seu jeito. Você dá uma reforçadinha na sombra. Sempre secando, limpando o pincel para você unificar as cores. Ai, gente, eu fiz uma live outro dia. Eu não sei se eu não divulguei ou se eu não coloquei. Eu não entendi. Ficou só eu e eu mesma lá na live. Mas eu acho que ficou gravada no YouTube. Eu não experimentei, não olhei ainda não. Mas eu acho que deve de estar lá. Foi bem legal. Eu pintei um desenho bem interessante lá, com passarinhos e flores também. Só que eu não consegui baixar para poder colocar, que era a terceira parte do projeto Pássaros e Flores. As duas primeiras partes tá no YouTube. E a última parte, que era do passarinho, eu não consegui. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pintar outro pássaro daquele, que é um pássaro azul, acho que vocês até já viram aí as fotos, e vou colocar lá o passo a passo no YouTube, porque senão o projeto fica defasado, né? Metade, aí fica desacreditado. Olha só, essa pétala aqui já tá um pouquinho mais diferenciada. Mas eu vou seguir a regra da outra também com a próxima tinta, a terceira tinta, que é primeiro base, né? Que é o branco, intermediária, que é o magenta. Depois vem o vinho com a sombra. Se mais tarde você querer uma flor mais escura, o que você pode estar fazendo? Você vem com berinjela, mas bem pouquinho tinta, que ele é escuro, gente. E reforça ali a sombra, ó lá, tá vendo? Passou para baixo, eu venho limpo com pincel seco. Ponha mais um pouquinho aqui. Olha a profundidade que dá, gente. É um luxo a gente conseguir fazer isso. Bora aprender, meninada. Eu viajo quando eu tô pintando, hein? Não lembro de nada nem de ninguém, só eu e eu mesmo. E é interessante, porque você tem o seu momento ali, né? Acho que eu vou dividir a outra pétala também, porque aqui ficou tão bonito dividido aqui, ó. Gente, ficou em formato de coração mesmo, olha que da hora. Muito interessante isso. Aí, ó. Vamos esparramar e esfumaçar bem esse negócio. Espero que vocês gostem da pintura, gente. Você pode pegar um pituá também, ó, pra você esparramar bem o branco. Pituá seco, tá, gente? Bem sequinho. Vai e volta, vai e volta. E não estraga as cerdas do pincel também, né? Porque o meu pincel, eu não uso pincel duro, eu uso pincel macio. Comprei com a Angélica Renata, no Sonhos de Arte. Minha professora, eu tenho 2 cursos que eu comprei com ela há um tempão atrás. Ela é muito boa também, nossa. Cada projeto que só Jesus na causa, a gente fica apaixonado. E eu comprei os pincéis com eles. Stencil, tecido ainda não comprei não. Mas essas ecobag eu comprei dela. Muito legal.
Se vocês puderem, vão lá. Aqui eu vou reforçar e vou descer essa linha, que eu achei que vai ficar interessante. Limpa pega a tinta de um lado só do pincel, passa na mão. Eu passo lá no pratinho, vai ficar molhado ainda. Mas eu passo no dedo assim, eu sinto que de um lado tá sequinho, do outro tem tinta. Aí eu venho para fazer aqueles risquinhos. O pincelzinho é muito bom para isso. Olha lá, você desce e faz as nervurinhas da flor. Que você pode fazer até lá embaixo, você pode fazer até um espaço que você queira. Aí pode fazer com pituá também, mas só que eu prefiro fazer com aquele outro lá. Que ele vai mais estreitinho e morre no zero, né? Que nem a gente fala. Limpa o pincel e esparrama. Viu como ficou diferente da hora que a gente começou? Isso é treino, gente. Aqui eu vou fazer outro risquinho do lado, para fazer aquela nervurinha que eu fiz da primeira lá. Mas é duas opções, ou você faz só um ou faz os dois. Entendeu? Por isso que eu tô mostrando. Eu fiz um primeiro, ficou ótimo lá. Pode ver aquela do lado, tá um só. Mas aí você vem do outro lado e faz outro risquinho, fica show de bola. É um complemento, é uma coisa só tua. Você conseguir fazer, fazendo as voltinhas. Porque tem flor que ela tá chapada, reta. Outras tá meio tortinha. Que nessa segunda ali, ó. Essa menorzinha, ela tá meio tortinha. Então, você faz acompanha os risquinhos. E pronto. Aqui eu vou dar um acabamento com o branco. Pra fortalecer mais o escuro. E é isso, gente. A nossa flor tá aí. E essa parte do vídeo a gente já tá quase terminando. Depois eu vou fazer as outras. Agora eu vou fazer o miolinho, gente. Vou usar verde pistache, caramelo, branco, o verde oliva também para escurecer. Aí vai do seu gosto. Aqui eu coloquei verde pistache. Pode preencher tudo e pode não também. Pode usar o sépia ali para escurecer ou verde oliva. Eu vou usar um pouquinho do verde oliva. Vamos ver o que acontece. Vamos no treino aqui, gente. Escurecer um lado, o outro não. Não faça tudo. Depende da onde tá vindo a luz. Aonde tá vindo a luz, você faz mais claro. Onde tá a sombra do seu desenho, você põe o mais escuro, entendeu? Se errar, é simples, vai com branquinho, dá uma arrumadinha, pode ver. Já deu profundidade numa parte do miolo. Vem com caramelo e testa. Gostou? Continua, mas bem pouquinha tinta, não precisa muito não. Pega pincel fininho, pincel pequeno. Você pode pôr um pouco de amarelo ali também, que é o que eu vou fazer agora. Dá umas batidinhas ali, ó, pra dar uma luz, um reflexo, sei lá como que é. Porque tem miolinho de flor que é complicado. E o interessante é você pegar uma flor natural, vai lá e olha o miolo dela e tenta procurar fazer igual. Nossa, eu já me atrapalhei muito fazendo isso, mas eu consigo. Aqui eu ponho um pouquinho de sépia para dar mais uma escurecidinha. E vai ficando daquele jeito ali, porque a flor tá virada pra esquerda minha. Peguei um pincel mais fininho. Vou dar umas batidinhas assim pra não ficar tão retinho, né? Que nunca é tão retinho, nem todas. Tem umas que são precisas, mas não é retinho, não. Se você viver bem, um é mais alto, mais baixo, um mais aberto, outro mais fechado. Você pode pegar a tinta com pincel filete e fazer esses risquinhos aqui do pistilinho, mas eu aconselho fazer isso aqui, ó. Pega uma dose de sépia, molha o pincel na água, dá uma batidinha lá, só vem com ele molhado e faz essa misturinha. Ficou muito mole, põe mais um pouquinho de tinta. Mas você vê que a textura tá boa para fazer
os risquinhos certinho, experimenta. Peguei um pincel mais fininho, bem fininho. Esse é fininho mesmo, ó. É cabelinho mesmo. Aí você faz o risquinho, um mais comprido, um mais curto, e vai fazendo em volta tudo, acompanhando o movimento da flor. Se fizer para um lado só, vai ficar estranho. Pode fazer curvadinho, não precisa ser tão reto. Aqui eu vou fazer reto porque ela tá mais para frente. Mas aqui, ó, você já desce ele, já pode fazer curvado. Fica muito interessante. Como se estivesse para cima e não no horizonte, assim. Eu não sei explicar, mas é assim. É assim que é. Depois de você fazer esses skins, você vem e complementa com mais alguns pequenininhos no meio, sabe? Dá um espacinho de milímetros ali, depois faz uns pequenininhos no meio só para preencher. Tá vendo? Fiz um grande. Agora eu faço um bem fininho, só com a pontinha do pincel mesmo. Você faz esses risquinhos total, que ali a gente vai pôr mais cores para fazer os pistilos, né, que fala. Acho que é pistilo. Depois de riscadinho assim, o que você faz? Você vem com o sépia mesmo, mas não o diluído, porque senão ele corre. Você vem com o sépia normal da tampinha lá e vem fazendo nos maiores um pinguinho. Pode fazer com uma ponta de caneta, pode fazer com boleadorzinho, mas eu faço com pincel mesmo, fica mais chique, mais interessante. E aqui a gente vai terminando esse vídeo e a próxima parte já vamos fazer as outras coisas, as outras flores, folhas e eu vou mostrar para vocês que as tintas que nós vamos usar aqui, nós pode fazer uma misturinha e fazer folhas secundárias, aquelas folhinhas que estão lá por baixo, esquecida lá, tá bom? Aqui eu posso pôr mais uns pinguinhos amarelo, para ficar mais cheinho, uns branquinhos. Os das pontas deixa preto mesmo, escuro mesmo, né, o sépia. Depois você faz assim aqui no miolinho também, ó, uns pinguinhos em branco e amarelo, só para terminar, tá bom? E o nosso vídeo vai terminando aqui, mas eu vou colocar as próximas partes para vocês dar seguimento nesse projeto que tá ficando muito bom. Tá bom? Eu agradeço a todos por ter assistido. Não perca a próxima parte. Vamos fazer em 3 partes desse projeto e vai ficar muito interessante. E toda semana, se assim Deus permitir, eu vou estar colocando um vídeo para vocês, tá bom? Pra gente treinar junto e aprender junto, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.